Chegou a hora de você expandir seu conhecimento. Se acomode aí e preste atenção em 15 coisas surpreendentes que eu vou te contar em 10 minutos. Meu nome é Ivan Lima e sejam bem-vindos. Existe uma anomalia congênita autossômica recessiva chamada citos inversos. Já ouviu falar? Veja, ela atinge cerca de 0,01% das pessoas e é caracterizada pela inversão dos órgãos do abdômen e do tórax. Ou seja, os órgãos estão em uma posição espelhada, se compararmos com quem não possui a condição. Existem vários tipos de citos inversos. A totalis, em que todos os órgãos estão invertidos, a parcial, em que apenas alguns são espelhados, a abdominal, em que apenas os órgãos do abdômen se invertem, e a dextrocardia, em que o coração está posicionado do lado direito ao invés do esquerdo. Você sabia que a empresa mais antiga do mundo tem mais de 1.400 anos? Kongo Gumi foi fundada em 578 d.C. no Japão, por um imigrante coreano de nome Shingemitsu Kongo. A companhia começou como uma construtora de templos religiosos. Claro que para durar mais de 14 séculos, a empresa precisou trabalhar com outros produtos, como caixões durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, a construção de templos correspondia a mais de 80% da receita em 2004. 2 anos mais tarde, sem conseguir liquidar as dívidas que fez ao longo dos anos, a Kongo Gumi acabou entrando em falência e foi adquirida por outra empresa que a transformou em uma subsidiária e manteve o nome como homenagem. Confira essa imagem. Percebem que o dedo indicador está diferente dos outros? Pois esse é o resultado de um angiograma do profissional de ioiô Dave Schulte, mais conhecido como Dazzling Dave. Após anos jogando, ele começou a ter sensações nada comuns no dedo e percebeu que ele estava ficando roxo. Dave foi ao hospital e descobriu que os vasos sanguíneos do dedo tinham se contraído, dificultando a entrada de sangue, o que poderia resultar em uma amputação. Com a ajuda de remédios para afinar o sangue, o fluxo foi pouco a pouco restaurado, tirando os riscos maiores. Se você já viajou em voos longos, que duram mais de 10 horas, deve ter reparado que existe uma troca de turnos entre os membros da tripulação. Uma mudança para que alguns funcionários descansem durante o voo. Mas para onde eles vão quando não estão trabalhando? Veja. Existe uma espécie de porta secreta na parte traseira da aeronave, onde podem ser encontradas camas ou beliches para eles repousarem. Essa parte do avião não é muito requintada, mas alguns funcionários dizem que são agradáveis. Entre os maiores recordes do mundo, você sabia que existe o do maior eco? Nos túneis do Inchin Down, na Escócia, o eco gerado por uma arma disparada durou 112 segundos. Além disso, o que também chama a atenção é o tamanho dos túneis, que podem chegar a 2 campos de futebol. Em Trondheim, na Noruega, foram instalados mecanismos para ajudar as pessoas a subirem uma rampa ou ladeira com a própria bicicleta. Quem já andou com um veículo e precisou subir uma rua inclinada sabe como é difícil. O chamado elevador de bicicletas começou a funcionar no ano de 1994 e permanece funcionando desde então, tendo passado por algumas atualizações e reformas com o decorrer dos anos. Montado na bike, o ciclista só precisa posicionar a perna esquerda em uma placa de metal para ser empurrado para cima. Prático, não? Então, enquanto uma gravidez normal deve durar cerca de 280 dias, que seriam os 9 meses que estamos acostumados, a gestação mais longa de todos os tempos durou 375 dias. Foi uma gravidez de pouco mais de um ano. O recorde foi de Beulah Hunter, uma mulher de Los Angeles que deu à luz em 1945. E, para surpresa dos médicos, a filha de Beulah não nasceu com nenhum tipo de problema de saúde. Você tem o costume de dormir fora de casa? Pois saiba que um estudo americano concluiu que um hemisfério do nosso cérebro fica em alerta durante a primeira noite dormindo em outro lugar. É uma espécie de mecanismo de defesa que tenta proteger a pessoa de, digamos, perigos em um ambiente estranho. Ainda assim, os pesquisadores informaram que seria esse o motivo de algumas pessoas acordarem cansadas após dormirem na casa de um parente, amigo ou até mesmo hotel.
O fenômeno foi chamado de efeito da primeira noite. Escuta só essa. Sabia que existe um distúrbio genético que faz as pessoas nascerem sem impressões digitais? Trata-se de uma doença extremamente rara chamada a dermatoglifia. Ela é tão rara que foi descoberta apenas em 2007, quando uma mulher não conseguiu viajar da Suíça para os Estados Unidos porque não foi possível encontrar as impressões digitais dela. Ao investigar o caso da mulher, descobriu-se ainda que 8 outros membros da família dela também tinham nascido sem impressão digital. Quem nasce com distúrbio também possui um número menor de glândulas sudoríparas nas mãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha realizou um concurso que buscava o bebê ariano ideal. A ganhadora foi Hesse Taft, que tinha uma foto publicada na capa de algumas revistas nazistas da época. O departamento de propaganda nazista acabou escolhendo uma imagem de Hesse, que havia sido tirada por um renomado fotógrafo de Berlim. E esse mesmo fotógrafo acabou enviando a foto do bebê sem que a família soubesse. O mais irônico disso tudo é que a família de Hesse era judia e o plano do fotógrafo que acabou dando certo era zombar dos nazistas. Enquanto isso, nos dias de hoje, uma pedra intriga moradores e turistas de uma cidade na Índia. Só que não é uma pedra qualquer. Chamada de Krishna's Butterball, a rocha possui 5 metros de largura, 6 metros de altura e pesa cerca de 250 toneladas. O mais curioso de tudo isso é que ela está localizada no topo de uma encosta e parece desafiar todas as leis da física por não ter ainda rolado até embaixo. Já ouviu falar de Adam Rainer? Ele nasceu no ano de 1899 e durante a vida foi diagnosticado com nanismo e gigantismo. Quando ele completou 18 anos, a altura dele era cerca de 1,30 m e as mãos e os pés eram as únicas partes do corpo que eram grandes. Ele até tentou se alistar no exército, mas não foi aceito por ser classificado como anão. Contudo, as coisas começaram a mudar quando ele completou 21 anos. Adam passou a crescer assustadoramente, ganhando mais 1 metro de altura em 10 anos. Após diversos exames, os médicos descobriram que Adam tinha um tumor na glândula pituitária, que é responsável pelo metabolismo e crescimento. A condição fez com que ele tivesse acromegalia, que faz algumas partes do corpo crescerem de maneira anormal. O tumor foi retirado com sucesso, mas a saúde de Adam já estava prejudicada. Ele acabou morrendo aos 51 anos, com 2,38 m de altura. Deixa eu te perguntar, você já assistiu Harry Potter e a Pedra Filosofal? Chegou a ler o livro? Pois tem uma cena ao final da história em que Harry descobre que Voldemort habitava o corpo do professor Quirrell. Mais especificamente, a cabeça de Voldemort estava escondida na parte de trás da cabeça do professor. E ao contrário de como vemos no filme, as primeiras versões daquele design mostravam a aparência de Voldemort mais parecida com a que foi descrita no livro. De acordo com as próprias palavras de J.K. Rowling, o rosto mais horrível que Harry já vira. Era branco giz com intensos olhos vermelhos e fendas no lugar das narinas, como uma cobra. Já essa outra foto pode ter gerado uma dúvida sobre o que se trata. Algumas imagens fazem parecer que o objeto era pequeno, mas, na realidade, ele tem 3 metros de comprimento e 44 centímetros de largura. Trata-se da canoa de Percy, o barco mais antigo do mundo, construído entre 8.040 e 7.510 a.C. E o mais curioso é que ele só foi encontrado em 1955 por um fazendeiro durante a construção de uma rodovia holandesa. Para saber se o objeto era estável na água e se poderia ser usada como transporte, os pesquisadores fizeram testes com uma réplica dela. Agora vejam essa foto, parece até montagem, não é? Mas, na verdade, trata-se de um inseto chamado bicho do cesto, muito encontrado em países da América Central e da América do Sul. Famoso por atacar plantas silvestres, ele recebeu esse nome porque as larvas utilizam pedaços de folhas, galhos e outros pequenos materiais da natureza para fabricar uma espécie de cesto protetor contra inimigos naturais. O abrigo começa com cerca de 5 milímetros e, após o acréscimo de maiores pedaços de detritos naturais, pode atingir 120 milímetros de comprimento e 65 milímetros de largura. Ufa, consegui! 15 coisas que você não sabia e agora já sabe. Deixe nos comentários qual mais te surpreendeu e até a próxima. Tchau!